Chega mais, galera colorada, com vocês, Axel Colorado, e mais um vídeo. Dá o like no vídeo do Axel Colorado agora, para dar uma força pro canal do Axel Colorado, tá bom, pessoal? Para aqueles que me assistem todos os dias, eu hoje não ia gravar vídeo de manhã, tá? Porque eu tenho um vídeo à noite que todo jogo do Inter, após o Internacional jogar, eu tenho um vídeo que eu analiso a atuação do Internacional e também dou as notas. Mas o que aconteceu ontem me deixou tão chateado, enojado, irritado, que eu resolvi fazer esse vídeo hoje, tá bom, pessoal? Ontem um amigo me mandou um WhatsApp, né? Ontem ali por umas 18 horas, dá uma olhada aí que o Lucas Dias e o Lucas Colar estão falando, que o Tyson está de portas abertas para o Internacional. Aquilo me irritou muito, porque esse rapaz, ele tem feito movimentos, né? Já é o terceiro movimento que ele faz, tá? Ele fez um movimento desses na metade do ano passado, depois mais para outubro ele fez outro movimento desses e agora ele veio com tudo novamente. O presidente deu uma entrevista no Atlântida, no Bola nas Costas, e não sei por quê, porque assim, ó, por que você vai perguntar sobre o Tyson? Um cara que não está na pauta, que ninguém lembra, que ninguém quer, mas ele foi perguntado no Bola nas Costas, né, pelo Tyson. E ele é um homem, eu tenho muitas divergências quanto ao presidente, né, mas ele é um homem educado e ele é um homem que tem uma classe, assim, né. E ele foi político na resposta dele. As portas do Inter estão abertas, né, você foi um grande jogador, aquela bababá que eu não acho que ele foi grande jogador, tá? Isso eu vou falar depois. Ele foi político. E aí, o Lucas Colar, que esse é o Lucas Dias. Esse foi o grande amigo dele, né? Que tem forçado a barra no seu canal no YouTube. Inclusive esse camarada é gremista, tá? Ele é gremista. Tem um amigo meu que tem um canal lá no TokTik, vamos dizer assim, o Marcos Lasanha, e ele já falou que o tal de Lucas Dias é gremista. Tá? Isso não torna ele uma pessoa pior do que a gente, tá? Mas ele tem um canal que só fala do Inter e ele é gremista. E ele é um cara que está sempre, parece que à disposição do Tyson, né? Estranhamente, e volta e meia ele traz esse assunto à tona. Obviamente existe uma coisa chamada WhatsApp, né? E aí, meu amigo, né? E aí, meu amigo, por quê? Qual é o interesse que você tem, Lucas Dias, nisso? Qual o interesse? Qual é o interesse, Lucas Colar, que você tem nisso? E os dois falaram. E ainda, não sei se foi analfabetismo funcional, mas os dois falaram em portas abertas para ele, como se as portas do Inter estivessem abertas realmente, como se o presidente fosse contratar ele. O Inter nem cogitou ele nos últimos tempos. Quem sempre cogita é o tal de Lucas Dias, ontem reforçado pelo Lucas Colar, tá? E por esse alguém que perguntou no tal do Bola nas Costas, e que eu não sei se o Potter trabalha lá. É um cara assim que tem que tomar engolve para mim ouvir aquele sujeito. Eu tenho pavor dele, tá? Mas eu não duvido que tenha sido o Potter que tenha feito a tal pergunta, tá? Então é o seguinte, o Tyson, é o seguinte. Você envergonhou a história do Esporte Clube Internacional. Você liderou um motim, você liderou uma greve, você envergonhou o clube e a torcida perante o Brasil inteiro. É esse o legado que você deixa. Você, num grupo de estrelas, era apenas um acessório. Em 2008, em 2009, em 2010. Sabe quem foi decisivo na Libertadores e merecia ser titular? Muito mais que tu, o gremista Juliano. Decisivo naquela Libertadores. Para aqueles que pensam, o cara é colorado, o Pedro Henrique é colorado, o Tyson é colorado. Por falar nisso, olha esse comentário aqui. Esse comentário estava na página, se eu não me engano, do Lucas Dias ontem. O Colar, não interessa. Deixa bastante tempo aí, diretor, bastante tempo. Eu quero que as pessoas leiam esse comentário. Esse sujeito, esse camarada, ele diz exatamente o que esse Tyson, você Tyson, não tem. Você não tem caráter. Você não tem caráter, nenhum caráter. E o que me preocupa é que talvez seja um jovem esse aí, fácil de manipular. E eu não vou falar de política, mas o momento que a gente vive no Brasil é um momento complexo, muito complexo. E cada dia mais os valores estão indo pro buraco. Então esse cara dizer que o Tyson tem caráter é a última coisa que ele tem. Eu vi num podcast um jogador falar sobre ele, que conversou em particular,
que olhou no olho e ele não virou os olhos o tempo inteiro do olhar dele. Isso é uma coisa que me denota, você sabe o que? Falsidade, né? E quando deu a mão para abraçar depois da conversa, ele deu a mão esquerda para abraçar, para apertar a mão do rapaz. É isso. Então você, Tyson, você fez mal a história do Inter, você não é um grande jogador, você não é ídolo, você não fez a diferença, você não fez gols decisivos, você não fez nem assistências, né, que decidiram títulos pro Inter. Infelizmente vivemos num tempo em que a mídia, a essa sim, atrapalha muito. Vejam as reportagens do Globo Esporte. Vejam as reportagens do Globo Esporte. Agora eu quero dizer para vocês mais velhos, é o seguinte, vocês também têm que chegar para os mais jovens e chegar e mostrar, por exemplo, isso aqui, ó. A história do Inter. A história do Inter. Peguem um DVD desse, sentem com o filho de vocês, com o neto, colocam para eles ver, para eles conhecerem a história do clube. E para saber que não é qualquer perna de pau que é ídolo no clube. Para eles entenderem. Porque quem não entende a história, não entende o futuro e não projeta, não entende o presente e não projeta o futuro. E essa geração aí tá carente disso, viu, pessoal? Nós que somos mais velhos, nós temos a obrigação de mostrar para os mais jovens o que é o clube, qual a essência do clube, celeiro de ases, não celeiro de bagres, como esse sujeito que envergonhou a história do Inter. E para finalizar eu quero dizer o seguinte, o Edinho, por muito menos, por uma declaração extremamente infeliz, e eu sempre achei ele um grande bagre, aquele cara, sempre detestei ele, sempre vai ele no Beira-Rio, o Edinho, por uma declaração que ele disse depois de um Grenal que foi 5-0 pro Grêmio, que aquilo tinha sido maior que o Mundial. E com justiça ele nunca mais botou os pés no Beira-Rio. Mas um cara que fez um motim, um líder de uma greve, merece o quê? Não mereceria o mesmo? Se eu fosse o presidente, ele teria as portas fechadas. Tyson, você teria as portas fechadas no Beira-Rio. Porque o Edinho, por uma declaração, por muito menos, é persona não grata. Pois você deveria também ser uma pessoa não grata no Beira-Rio. Você, mais uma vez eu digo para você, você envergonhou o nosso clube. Envergonhou o nosso clube. E para fechar, eu vou dizer alguns nomes aqui. Manga, Benítez, Gato Fernandes, Luiz Carlos Vinck, Cláudio, Figueroa, Marinho Pérez, Gamarra, Pinga, Aloísio, Índio, Bolívar, Fabiano Weller, Cláudio Mineiro, Kleber, Batista, Falcão, Paulo César Carpegiani, Caçapava, Jair, Mário Sérgio, D'Alessandro, Fernandão, Alex Rafael, Jorge Wagner, Nilmar, Leandro Damião, Dario, Flávio, Sobis. Escreveram suas histórias no Internacional com desempenho dentro de campo e títulos. Estão marcados na história do Internacional. Por isso, senhor Tyson, você está marcado na história do Inter porque você liderou um motim, porque você liderou uma greve. E dentro de campo, você nunca fez diferença. Muito menos na última vinda que você teve, na última vez que você esteve aqui. Deram a braçadeira de capitão para você, a 10, um sacrilégio, que já pertenceu a grandes jogadores, para você ser articulador. É como se chegasse uma pedra e dizer para ela, pedra, voe. A pedra não tem condições de voar. E o Balde de Aço disse que ele era de outra turma. Sim, ele é de outra turma. É daquela turma que vai ficar no limbo da história do Internacional. Você não vai ser lembrado. Você não vai ser lembrado. Pois respeite a história do Internacional. Você, Tyson, respeite a história do Esporte Clube Internacional. Deixe de forçar a barra. Você, Lucas Colar, para com isso. Para com isso. É feio. Tá? E Lucas Dias também. Principalmente o Dias. Para com isso. É muito feio. Ninguém é trouxa. Ninguém é bobo para ver o movimento orquestrado. E da Atlântida, da RBS, eu não espero outra coisa senão porcaria e lixo. Um grande abraço, um bom dia e fique com Deus.